Olá pessoal, vamos iniciar o nosso curso básico de formação política. O objetivo desse curso é que possamos ter um apanhado pela perspectiva da história econômica para que possamos entender os dias atuais. Então vamos fornecer alguns elementos e alguns subsídios de modo que com esse curso você possa ter um melhor entendimento da realidade que o cerca hoje. Vamos fazer a história, vamos falar de 10 mil anos de história, mas se acalme. Vão ser em largos passos, apenas colocando um fio, cada ponto num fio da história, para que a gente possa ter uma visão geral dos processos históricos, sociais, políticos, econômicos que nos trouxe até o presente momento. Lembrando que o passado tem muita correlação com o presente. Alguns fatos que ocorrem hoje são determinados pelo passado e não podemos fugir disso. Então é melhor que tenhamos uma compreensão acerca da história para que possamos, da melhor forma possível, interpretar. Bom, inicialmente vamos abordar os primórdios da humanidade. Como é que os seres humanos viviam? Viviam em grupos, em bandos, em tribos. E cada um do bando era responsável pelos demais. Ou seja, era a coletividade que imperava nesse projeto social, nessa época então. Porque as adversidades da natureza eram muito grandes. E nós, seres humanos, se você for parar para pensar, não somos devidamente equipados para a natureza. Veja bem, nossas unhas, nossas garras, elas não são afiadas e nem são fortes. Nossa mordedura também não é tão forte assim. Nossa pelagem, ela é fraca, né? Então sujeita às intempéries. Nossa velocidade, né? Ela é limitada. Então como é que o ser humano sobreviveu? Sobreviveu graças ao nosso cérebro e principalmente a coordenação motora, que nos facilita pelo polegar opositor. Então isso foi fundamental para que tivéssemos uma coordenação motora fina e por intermédio disso forjássemos instrumentos para suprir essas carências dos seres humanos. Então, por exemplo, a nossa limitação de velocidade foi suprida pelo quê? Pelo arco e flecha para poder caçar. As nossas mãos fracas foram substituídas por quê? Por um tacape. E assim outras ferramentas foram utilizadas, né, foram inventadas, tecnologias, por assim dizer, para que pudéssemos superar a natureza e garantir a sobrevivência da nossa espécie. Outro ponto importante é a questão do conhecimento. O conhecimento ele vem sempre ao longo do tempo acumulado, passando de geração para geração. Então hoje, das mais modernas invenções tecnológicas, nós temos lá no passado o conhecimento necessário para que ela pudesse ser desenvolvida no presente momento. Então, o conhecimento também é a base da humanidade. Pois bem, os grupos humanos, eles dependiam mutuamente um dos outros. Então, cada um era importante para a sobrevivência. Então, tudo que era produzido era compartilhado, era dividido coletivamente. Claro que talvez com algumas diferenças, isso varia, né, de organização social para organização social, de tribo, de clã, e assim como for. Mas, por exemplo, se você pensar a importância que tinha a criança era o quê? Uma espécie de poupança futura, para que os adultos, então, tivessem na sua velhice uma garantia de que teriam sua subsistência suprida. O idoso, o velho, então, como é que ele garantia, como é que ele era importante para o bando? Pelos conhecimentos acumulados ao longo do tempo. E os demais membros adultos, né, eram importantes para toda a subsistência do bando. Portanto, se faltasse um indivíduo, ficaria muito difícil repor essa força de trabalho, essa mão de obra. Então isso é muito importante, entender que o ser humano é um ser coletivo, que precisou ser coletivo para garantir a sua sobrevivência. Outro aspecto importante é a produtividade. Então, conforme essas tecnologias foram sendo desenvolvidas, logo a subsistência passou a ser garantida. Porque o indivíduo, ele se especializava. Então a especialização foi também muito importante para a sobrevivência da nossa espécie. Em
Enquanto um indivíduo, por exemplo, se especializava em fabricar arco e flecha, ele liberava outro indivíduo da sua tribo, do seu clã, para, por exemplo, produzir moradias, cerâmicas e outros utensílios que fossem necessários para armazenamento, para sobrevivência, para caça. Outro fator importante é o aumento da produtividade. O aumento da produtividade ele se deu por intermédio do quê? Da especialização. E essa especialização, mais à frente, ela gera uma produtividade associada com o quê? O conhecimento e a tecnologia que vai se desenvolvendo. Por exemplo, a roda, o arado, a agricultura, tudo isso são grandes avanços para a humanidade. Então, tudo o que era produzido era compartilhado com o bando, era partilhado com o grupamento humano. Então, a produção ela era apropriada coletivamente. Isso é um fator muito importante. O aumento da produtividade, logo, passou a ter o quê? Excedentes. Então, através, por exemplo, mesmo da agricultura, vamos supor que um determinado agrupamento humano, ele produzisse 10 sacas de milho. Só que, entretanto, no período ele consumiria apenas 3 sacas de milho. E o que faria com esse milho restante? Por certo, não jogariam fora. Essas 7 sacas excedentes proporcionou o quê? A troca. A troca entre grupos, a troca entre grupamentos humanos. Ou seja, é o comércio incipiente, é o escambo que inicialmente dá origem ao comércio. Ok. Agora, perceba, conforme essas trocas elas eram efetuadas, elas traziam algumas coisas diferentes, algumas coisas novas para aquele grupamento humano. E, a partir disso, alguns indivíduos passaram a se apropriar de utensílios, de amuletos ou até de outros excedentes trocados. E isso você gera o quê? A propriedade privada. Porque, de uma forma ou de outra, talvez pelo uso da força ou algo que o valha, fez com que alguns indivíduos se apropriassem desses instrumentos, desses utensílios ou algo relativo a essas trocas. Com a propriedade privada, passamos a ter uma nova forma de organização social. Essa organização social passou a demandar uma outra situação. Ela requereu o quê? A herança. Conforme as pessoas iam acumulando bens, elas pretendiam passar para os seus descendentes. Mas e aí? Como poderíamos garantir a descendência? A única forma para que isso fosse feito seria a monogamia. E a monogamia foi garantida através da família. Então, como o grupamento humano se tratava coletivamente, né, as crianças eram tratadas pelo coletivo, nessa nova forma de organização social, ela passou a ter uma responsável, que é a mãe. Então, para o macho, era importante garantir o quê? Que aquela mulher teria apenas relações sexuais com ele, para garantir que a prole seria fruto dele e para que ele pudesse transmitir a sua herança. Outro avanço também na sociedade se refere à questão da proteção. Primeiro, intragrupo, passaram a haver algumas contradições, porque uns acumulavam mais, outros acumulavam menos. Alguns ficavam com as melhores porções de terra e outros com as porções de terra ruins. E isso gerava alguma diferença e gerava algumas contradições. Para isso foi necessário a formação de exércitos, que também serviam para proteger o grupamento humano, a tribo, né, dos ataques externos. Porque quanto mais próspera fosse a tribo, mais olhar da cobiça alheia se tornava, sendo inclusive alvo de ataques para o quê? Saques. Principalmente se apropriar daquela riqueza que era acumulada. Desde então, a guerra passou a ter uma outra finalidade, que é a finalidade do saque, da apropriação daquilo que não lhes pertencia, daquilo que era produzido por outros. E podemos notar que até os dias atuais se dá da mesma forma. Como já falamos da especialização, é importante a gente perceber
que o serviço de segurança, a formação de exércitos, passou a ser uma especialização, passou a ser um serviço profissional. Então, o comandante desse exército, naturalmente, o que ele desejaria? Passar aquele comando para o seu descendente. E dessa forma surge o Estado. O Estado ele tem essa finalidade de proteger contra os ataques estrangeiros e garantir a ordem interna, mesmo que a ordem interna seja diferente, seja questionada. E aí nós temos a formação dos reinos, a formação dos impérios, formação de dinastias, como nós podemos ver ao longo da história.